Olá, querido irmão, querida irmã. Aqui nos encontramos neste quinto domingo da Quaresma, dia 29 de março de 2020. Que bom que você está conosco e vale lembrar que, mais uma vez, devido ao nosso isolamento social, devido à nossa quarentena, nós não nos encontraremos no templo, mas a igreja doméstica é convidada a rezar. Por isso, acompanhe a Santa Missa que nós rezaremos direto da Igreja Matriz, transmitida pelo Facebook a partir das 19 horas, às 7 horas da noite. Reze conosco, coloque ali todas as suas intenções. Então, vá lá na nossa página no Facebook, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Ibatiba, e nos acompanhe. Também se inscreva para que a gente consiga ter um número bom de seguidores para transmitir também pelo YouTube. Também é o mesmo endereço, Paróquia Nossa Senhora do Rosário Ibatiba, Paróquia Nossa Senhora do Rosário Ibatiba, tanto para o Facebook quanto para o YouTube. E também se inscreva no meu canal para que você possa acompanhar todas as reflexões também diariamente ali pelo YouTube. Fábio Eduardo, nos siga e possamos rezar juntos. Vamos ao Evangelho de hoje, que é segundo João, capítulo 11, versículos do 1º ao 45. Porém, para conseguirmos dialogar um pouco mais por aqui, nós proclamaremos a forma mais breve dessa narrativa de hoje. É o capítulo 11 de João, só que os versículos são do 3º ao 7º, depois o versículo 17, depois do 20 ao 27 e 33 a 45. Repetindo, João 11, versículos do 3º ao 7º, depois o 17, 20 a 27 e 33 a 45. Rezemos. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo isso, Jesus exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.
Assim, queridos, hoje quero rezar com você uma reflexão que os teólogos, exegetas Rinaldo Fabres e Bruno Maggioni traz para nós em um dos seus escritos analisando o Evangelho sobre a supervisão de Johann Königs, grande teólogo jesuíta, a quem tive e tenho o prazer de conhecê-lo. E essa reflexão de hoje, ela teria elementos inúmeros aqui, ficaríamos um longo tempo, porém quero me adentrar com você a alguns aspectos que considero essenciais. Primeiro, em toda a sessão, o motivo dominante parece ser a incompreensão dos discípulos. As incompreensões são duas. Não entendem por que o Cristo, o Filho de Deus, deve sofrer e não entendem o mistério da doença de Lázaro e do comportamento de Jesus, ou seja, que a morte possa ser chamada de sono. É a dupla incompreensão do fiel. Se Cristo é o Filho de Deus, por que se põe a caminho da cruz? E se Deus ama o Filho, por que parece abandoná-lo? Bom, vamos então ao ponto central. João certamente quer suscitar no leitor um sentimento de perplexidade. Jesus ama Lázaro e suas irmãs, embora não tenha pressa para ir até ele. Deixa-o morrer. Por quê? A admiração do leitor é expressa mais adiante pelos judeus, testemunhas das lágrimas de Jesus sobre o túmulo de seu amigo. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Com seu comportamento aparentemente contraditório, Jesus quer mostrar que a morte e o sofrimento não são sinal de abandono por Deus, mas pertencem a um desígnio de salvação e de amor. Em outros termos, é este o mistério que se trata de compreender, o mistério do amor de Deus que parece contradizer-se. O amor de Deus vai além do simples mortal, no caso aqui representado por Lázaro, para alcançar a salvação de todos. A história é marcada por uma atmosfera de tristeza, as irmãs, e de medo, os discípulos. Tristeza e medo ante a morte. Duas atitudes que não são alheias a Jesus. Antes se diria que ele participa deste sentimento e o sente em profundidade. Ele experimenta a dor e a tristeza, mas não fica prisioneiro destes sentimentos. Sabe ver o significado de sua morte, da de Lázaro e da nossa, significado de redenção e de ressurreição. Por isso, a morte pode ser chamada de sono. Jesus então afirma: eu sou a ressurreição e a vida. A cena descrita nos versículos 17 seguintes respeita fielmente os costumes funerários judaicos. Parece que a cerimônia que ali está acontecendo é para consolar. Porém, o centro dessa narrativa é o diálogo, palavras e gestos entre Jesus e as irmãs. Já no início, a oração das irmãs tinha sido apresentada como uma prece de fé, uma prece de pobres. Elas não apelam para seus méritos ou seu amor a Jesus, mas unicamente para o amor que Jesus tem a Lázaro e a elas. Senhor, aquele que tu amas está doente. Além disso, acreditam em Jesus e amam-no apesar de seu aparente abandono. Jesus então faz uma afirmação: teu irmão ressurgirá. Marta reafirma sua fé na ressurreição. Ressurreição que é obra de Deus, relegada, porém, a um futuro longínquo. Na resposta de Jesus acrescenta-se uma dupla correção, indispensável para que a fé de Marta possa ser chamada de fé cristã. Primeiro, a ressurreição passa através de Jesus, por isso ele diz: eu sou a ressurreição. E segundo, a ressurreição é uma realidade presente e não somente futura. É uma realidade possível já agora na fé. Marta é, portanto, convidada a aprofundar sua própria fé na ressurreição e torná-la cristã. A resposta de Marta deve ser lida nessa direção. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus que vem ao mundo. Poderia parecer uma resposta fora do assunto. Na realidade, porém, vai ao cerne da questão. É porque o Filho veio ao mundo que a vida veio. A libertação da morte e o germe da ressurreição estão aqui no mundo. A vida de Deus não está mais fora do nosso mundo, porque o Filho de Deus veio no meio de nós. E aí, querido irmão, querida irmã,
Sempre para captar a fé a qual Marta é convidada, importa observar o jogo morte-vida. Trata-se de crer que, para além das aparências, para além da experiência da morte, a única realidade que parece verdadeira é a vitória de Cristo, seu amor que salva. Jesus não diz somente eu sou a vida, mas também a ressurreição. Devemos ver nisso a ideia da passagem, da mudança radical. Se quisermos a ideia da conversão mais exposta em termos mais radicais e precisos, em termos de impotência absoluta e de mudança total. Acentuado é sobretudo que a vida não é destruída pela morte, mas antes simplesmente se serve desta. Observe-se, enfim, o modo como o milagre é realizado. Jesus dirige a atenção para o Pai e para seu próprio ser enviado, e tudo se passa num clima de oração. A salvação é dom. Este é o ensinamento do episódio de hoje. Por isso, como eu disse, haveria aqui vários elementos para rezar. Porém, um fundamental para todos os tempos, mas sobretudo para este que a gente tem vivido. O Senhor nos garante a vida e a ressurreição. Depois, não se incomode de chorar pelas pessoas que você perdeu. Até Jesus chorou. E muitas vezes, e tenho certeza que Jesus continua a chorar por tantos que têm morrido de maneira tão drástica, pela fome, pela violência, pelo abandono, e nestes tempos, tantos que morrem desamparados. Mas Jesus chama a todos para ir ao encontro dele. E acredito, queridos, que para nós que aqui acreditamos no poder da vida e continuamos lutando para viver e sobreviver, sobreviver e viver, o Senhor nos convida a sair dos nossos túmulos. O Senhor nos convida a chorar por tantos que sofrem, mas a aceitar que tantas zonas de morte que às vezes nós nos colocamos, da falta de fé, da dúvida, da indiferença, são tantas formas que nos deixam atados. E é preciso, creio eu, ouvir Jesus dizer, vem para fora. Assim a palavra de hoje nos traz dois confortos. O Senhor está conosco e chora as nossas dores e nos dá vida. E para aqueles que já partiram, o Senhor oferece o dom maior, a eternidade. Que possamos acalmar o nosso coração e, movidos por essa confiança, saber que Jesus aqui está e continua a dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda muita vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.